Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos à segunda temporada do Crie Comigo, a série do canal em que a gente escreve uma história juntos. Se você perdeu a primeira temporada, é só clicar aqui em cima ou no link da descrição. A gente escreveu o livro Furta-Cor, que é sobre drags com superpoderes que salvam o meio ambiente. O registro dele provavelmente vai sair agora em fevereiro de 2024, então se tudo der certo eu já vou colocar na Amazon gratuitamente como livro digital para vocês poderem ler. Eu criei essa série exatamente com esse objetivo, que é escrever e praticar cada vez mais. Então, nesta temporada eu vou criar um novo objetivo para mim, que é concluir esse livro até o meu aniversário, dia 30 de novembro de 2024. E se isso funcionar, eu já registro ele em dezembro, lanço em janeiro de 2025 e aí em fevereiro a gente pode começar uma nova temporada e isso virar um ciclo anual. Então, sem mais delongas, para você não perder nenhum episódio, só se inscrever aqui embaixo, ativar a notificação e vamos partir para o vídeo. O episódio de hoje, claro, é o nosso brainstorm, é o momento da gente ter a ideia para a história. Mas vou admitir que talvez eu já esteja começando um pouquinho influenciado por vocês, porque na primeira temporada a gente ficou dividido entre duas histórias, a das drags e uma outra num estilo mais solarpunk. Então eu já estou aqui no meu site preferido de brainstorm, que é o Pinterest, e estou na minha pasta de inspiração para histórias. Inclusive, se vocês quiserem seguir essa pasta ou qualquer outra do meu perfil, vai estar aqui na descrição. Mas eu quero encontrar aquela imagem que a gente utilizou. Essa foi a imagem que a gente encontrou na temporada passada e eu quero utilizar ela como base. Dessa vez eu quero utilizar outro aplicativo, até a pedido de vocês, que é o Notion. Eu já deixei meio preparado um lugarzinho que a gente vai montar, mas tá tudo vazio ainda, ó. Pasta de lugares vazia, pasta de personagens vazia, pasta de estrutura eu deixei uma tabelinha, mas tá vazia, então eu não tô roubando, eu tô fazendo junto com vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer é colar essa imagem aqui. Eu vou querer seguir uma estética solarpunk, com toda certeza. Para quem não conhece, o movimento solarpunk é um movimento cultural, filosófico, literário, uma mistura de todas as coisas, que vai contra esses movimentos distópicos. Ele, na verdade, é um movimento utópico, que imagina a sociedade em harmonia com a natureza, em harmonia com a tecnologia. Porque muitas vezes a gente vê ou um ou o outro, sempre um extremo. Cheio de tecnologia sem natureza, cheio de natureza sem tecnologia. Amo, com certeza, isso daqui. Gosto. Peraí, já tive uma ideia. Será que eu anoto? Atenção, deixa eu falar pra câmera antes que eu esqueça o que eu acabei de pensar. Eu tô tendo uma ideia dela ser a filha de fazendeiros, de pessoas agrícolas mesmo, mas que ela foi totalmente pra cidade e ela é formada em um monte de coisas de engenharia, tecnologia, robótica, sei lá, alguma coisa desse jeito. É uma pessoa bem de construir maquinários. Mas aí acontece alguma coisa e ela tem que voltar pra fazenda. Ótimo. Maravilha, essa é a base. Eu não quero ir para o caminho da fantasia dessa vez, por exemplo, algo assim. Eu quero tentar ir para um caminho da ficção científica. Apesar dessa estética aqui ser nada solarpunk, só ter uma decoração de verde, eu acho que isso é uma discussão interessante de ter no livro. Porque existe uma coisa chamada greenwashing. Então esse greenwashing é uma fachada em que as empresas têm tipo canudo de papel, a gente planta árvore a cada venda, mas na prática a produção dela não tem nada que protege o meio ambiente, os funcionários dela não é bem tratado, então assim, tem um monte de coisa que não cuida das pessoas, é apenas um greenwashing. E aí isso me leva a uma outra questão que também é importante da gente comentar, talvez, nessa história, que é o ecofascismo. O ecofascismo é o fascismo, só que eco. É quando você diz que o mundo tá do jeito que tá porque tem muita gente, precisa ter menos gente. A gente não tem alimento suficiente para toda a população mundial. Nossa, a gente precisa reduzir as coisas que os pobres fazem, porque eles consomem demais, eles não têm consciência, eles lavam a calçada com a mangueira. Eles que são o problema e não as grandes indústrias. Então, isso é interessante de ter na história. Eu vou colocar essa imagem porque talvez essa história se transforme em algo interessantíssimo. Esse daqui eu coloquei porque eu tenho que pensar também em como que é o restante da... acabei de ter outra ideia. A história tá se formando na minha cabeça. Calma aí, gente. Vamos lá, como que ficou as coisas até agora no brainstorm? Coloquei até uma capinha solarpunk, olha que maravilha, tô gostando do Notion, olha que bonitinho que dá pra dividir pra poder ver as coisas. Vamos lá.
Primeira coisa, a gente vai ter que passar essa história dentro de uma sociedade que está em transição para o solarpunk, porque eu acho que é interessante não discutir um futuro utópico apenas, mas discutir como que a gente poderia chegar nesse futuro, e talvez essa seja a história da protagonista. Ainda não pensei totalmente nisso. Segunda coisa, acredito que nessa história já tem que ter acontecido um colapso dos combustíveis fósseis. Porque aí sim é o que motivaria o começo dessa transição. Eu acho que sem isso é muito difícil que algo aconteça. Então, até engasguei. E aí, uma coisa que eu já comecei a pensar é a protagonista ser da área de robótica. Ela é afetada por esse colapso dos combustíveis fósseis. Então, provavelmente, a empresa que ela trabalhava fecha as portas, fale, entra em falência. E aí ela é obrigada a ir morar com os pais de volta na fazenda. E ela começa a implementar essa tecnologia solarpunk dentro da história. Acho que isso é interessante. Vou continuar fazendo mais brainstorming, peraí. Quais coisas... Se a gente for... Tá, calma. Ó, ixi, minha cabeça tá um bolo aqui. Se a gente quer chegar numa sociedade utópica, o que impede da gente atingir esse local? Primeira coisa, pessoas ainda buscando lucro, ou seja, o individualismo. Então a gente vai ter que discutir essa questão dentro da história. Outra questão, a falta de oportunidades. E a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, para quem não conhece, e eu acho que agora sim a gente tá chegando num ponto dessa história. Ela fala que o ser humano só consegue começar a se preocupar com coisas mais, filosofia, a harmonia do mundo, buscar o bem, quando ele consegue completar a base dessa pirâmide. Então, a base da pirâmide é a fisiologia, que é comida, água, abrigo e sono. Isso daqui, muita gente não tem. Então, eles não conseguem nem sair dessa base para poder ir para a segunda, que é segurança. Coloquei a pirâmide de Maslow aqui, porque com certeza essa história tem que utilizar isso daqui. Vamos combinar o seguinte então, a gente finaliza esse episódio do Brainstorm aqui, vocês colocam nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham interessante essa ideia de uma revolução, de uma rebelde, a gente pode até usar o arquétipo do rebelde, do fora da lei, para a protagonista, e aí a gente vai pensar no próximo episódio, se vocês acharem legal essa ideia, o início da estrutura, que aí sim a gente vai começar a pensar qual que seria a premissa da história, ou seja, a história em si, qual seria o tema da história, a ideia central, a contra-ideia, o desejo da personagem, o que ela precisa aprender e o grande conflito dessa história, o antagonista. Porque aqui a gente teve ideias, a gente teve algumas ideias jogadas. Isso daqui principalmente pode ser de onde vai sair o antagonismo da história. Mas isso precisa se desenvolver, e eu preciso da ajuda de vocês. Então finalizamos assim este primeiro episódio da segunda temporada do Crie Comigo. Gabriel do Futuro aparecendo aqui, porque claro, eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante. Ano passado a gente lançou o nosso workshop de storytelling, Como Planejar Histórias, que é um workshop de apenas 3 horas, que você consegue planejar, seja um livro, um curta-metragem, a sua história, dentro das aulas. Então é uma trilha de atividades que você vai fazendo desde o primeiro módulo até você chegar lá no final e ter montado todas as coisas que você precisa para o planejamento. E a partir de hoje, aqui na série do Crie Comigo, a gente tem um cupom de desconto de 15% e é só colocar Crie Comigo, tudo junto, em maiúsculas, no final da sua compra para ganhar esse desconto. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa a sua opinião aqui embaixo e não esquece, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação e compartilha com seus amigos que gostam desses assuntos, para todo mundo poder participar desse momento de escrever uma história solarpunk, que eu acho uma coisa maravilhosa. E não esqueça também, tem o grupo do Telegram aqui do canal, tem as outras redes sociais, que é o TikTok, o Instagram, em que com certeza eu vou publicar coisas enquanto eu estiver escrevendo esse livro, e também para eu postar atualização quando o livro da primeira temporada, o Furtacor, for lançado. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.